O Rubão Ladeira está comentando aqui que você e o João Marcelo foram um dos primeiros ufólogos que entraram no hospital regional. Então, aproveitando essa pergunta dele aqui, eu quero saber o seguinte: na época, o diretor, o Adilson Uzier, na época, ele era o diretor do hospital regional. E ele era um dos donos lá do hospital Humanitas. Ele negou o fato na época. Acredito que hoje, se ele estiver vivo, já deva estar aposentado, já deva estar com uma certa idade. Eu acredito que ele não vai querer levar esse segredo para o túmulo. Vocês já tentaram conversar com o Adilson Uzier, que era o diretor do hospital regional, que você entrou lá, conforme está dizendo nosso amigo Rubão? Perfeito, Riba, obrigado pela pergunta. Sim, a gente, na verdade, aconteceu uma coisa muito interessante lá em 2018, quando a gente estava em loco lá fazendo essas investigações, visitando os médicos que teriam se envolvido com esses fatos em 96. Eu tive lá no consultório de um médico que seria um médico que teria tido uma telepatia com uma das criaturas lá no hospital regional. E ele, obviamente, ao mesmo tempo, ele ficou, não confirmou o caso, mas me disse que esse caso era um vespeiro, né? E a todo momento, como você bem disse, a gente estava tentando encontrar o Adilson Uzier. Por que eu comentei desse médico? Porque foi depois de uma semana que eu fui no consultório desse médico, deixei o meu cartão com ele, eu recebi uma ligação, era uma segunda-feira aqui na minha casa, né, no celular. Aí a hora que eu atendi, eu escutei, alô, Marco, eu percebi na primeira fala que era o Adilson Uzier, de tanto assistir aquele programa do Goulart de Andrade, que ele nega, né, falando que os fatos teriam sido, a movimentação militar era devido a um rapaz que teria se suicidado e que a família pediu a exumação do corpo para ir para lá para o hospital regional para fazer ali as análises para ver se esse rapaz realmente suicidou, se a polícia teria matado ele, né, lá na delegacia, na delegacia. E aí o Adilson, ele comentou isso na época, dizendo que não tinha nada a ver. Nessa ligação que ele me ligou, né, em 2018, ele falou assim, Marco, eu falei assim, é o Adilson Uzier. Eu falei assim, nossa, doutor Adilson, né, muito satisfação falar com o senhor. Ele falou assim, vocês que vão fazer um evento em Varginha, porque naquela época a gente estava preparando, estava tentando fazer um evento, estava sendo divulgado, não sei se vocês lembram, um evento que ia ter com a presença do James Fox e vários outros pesquisadores lá em Varginha, que ano? Com o apoio da prefeitura e junto do Gevaer. E infelizmente esse evento não aconteceu, né, devido a algumas questões aí políticas e tal, mas ele estava sabendo, já estava sendo divulgado. Então na hora que ele ligou, ele perguntou para mim se era a gente que estava fazendo. Eu falei assim, sim, somos nós e tal. Ele falou assim, então tá bom. Ele falou assim, porque eu estou perguntando isso porque eu quero ir para Varginha e contar para a população, tipo, o que a gente vivenciou, né, lá na época. Eu falei assim, nossa, eu fiquei pasmo, né? Eu falei Legal. assim, não, mas na época, eu lembro que o senhor deu entrevistas para os meios de comunicação, até para o Goulart de Andrade, negando, né? Isso. Ele falou assim, sim, ele falou assim, eu falei, mas esse caso do ET foi real? Ele falou assim, claro que foi real. Ele falou assim, um caso foi do ET e outro caso da exumação do corpo, porque aconteceu mesmo esse negócio de suicidar, então eles quiseram, esse fato, infelizmente, que aconteceu com esse rapaz chamado Zé Maria, que eles levaram para lá também para fazer, né, assim, as análises ali, então culminou que foi mais ou menos naquele mesmo período. Só que o Birajara, grande, né, pesquisador, advogado, ufólogo, ele conseguiu conseguiu, né, o laudo de exumação do corpo foi no dia 30 de janeiro, né? Então isso teria acontecido ali no dia, né, 20, na noite do dia 20, 21, né, 22, em Varginha, mas no regional mesmo teria saído por volta da 1h da manhã da madrugada do dia 21 de janeiro, que essa criatura teria sido transferida para lá, para o Hospital Humanitas. Então ele comentou comigo também, eu tentei saber com ele, falei, mas qual que é o conteúdo que o senhor vai falar, né? Ele falou assim, não, deixa que lá a gente
vai falar, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma preocupação para saber o conteúdo que ele iria, se ele iria dizer que foi tudo uma farsa, né, e tal. Por mais que ele já tenha confirmado para mim ali no telefone, não sei por que ele havia, né, eu achei muito estranho isso. E aí a gente conversou por 2 vezes, em 2 oportunidades no telefone. Ele, na segunda conversa que eu tive com ele foi muito incrível, assim, porque ele contou para mim que eu perguntei para ele se os médicos, se ele teria visto a criatura. Ele falou que ele não viu a criatura, mas que uns médicos teriam falado para ele sobre o incidente, realmente, que teriam analisado essas criaturas. Um desse médico, ele falou que era o famoso Fernando Eugênio, nefrologista, que infelizmente já faleceu. Então, aí a gente tentou viabilizar uma entrevista com ele, porque ele está morando em outro estado, né? Ele até reclamou, que ele falou que na época a imprensa e os ufólogos, né, reclamou um pouco, dizendo que não respeitaram ele, e que ele teve que sair de Varginha, ficou uns 6 meses fora para esperar baixar um pouco a poeira depois de um tempo, e depois eles se mudaram de estado, né? E interessante também que quem corrobora e quem fala do Adilson é o radiologista que nós gravamos, que é uma testemunha nova também do caso, que é um radiologista que alega que teria feito a radiografia num corpo que estava dentro de um saco plástico preto de defunto. Só que, nesse caso do radiologista, ele comenta que era umas 9h30 da manhã, o Adilson Zier chamou ele, falando que ele ia fazer um procedimento, né? Uhum. E que era um procedimento com militares e tal. Aí, quando ele desce, normalmente, para fazer o procedimento de tirar lá o raio-x, ele fala que entra na sala 2 policiais da Polícia Militar do Sul de Minas, que era de Belo Horizonte, e 2 militares fardados com a farda do Exército, da ESA. Eles falam que eles estavam carregando como se fosse aquele caixote onde se comporta defunto. Sim. E aí, antes de eles abrirem, um desses militares do Exército deu para ele tipo uma pomada para ele passar dentro tipo uma pasta, do nariz, né? Uma porque pasta, o odor era né? muito forte. E aí ele comenta que eles estavam portando máscaras, né? Os militares, máscaras, luvas. Diz que tinha um que tinha até avental. E aí eles se retiram, né? Abrem essa caixa, tiram, né, esse plástico preto, colocam em cima ali da maca onde se faz, tiram o raio-x, ele faz as radiografias, e dali ele começou a tirar radiografia, só que com o saco fechado, porque em nenhum momento esses militares deixaram esse radiologista ver o que tinha dentro, não deixavam ele nem apalpar, tocar. E aí ele comenta que na época a maneira de se tirar raio-x era analógica, não é como hoje digital, então ele tinha que colocar as placas às vezes embaixo. E ele fala que em todos os procedimentos que ele fez, né, hoje ele já é aposentado, ele entrou trabalhar nos anos 70 lá no Hospital Regional. Falou que estava acostumado a fazer muito procedimento de tirar radiografia em corpos exumados, né, em cadáveres. E aí ele falou que nunca sentiu um cheiro parecido com o qual ele sentiu naquele dia, que era um cheiro mais ou menos lembrando amônia, enxofre, e que teria ficado no nariz dele, na garganta, na boca ali, durante de 3 a 4 dias. Nossa. E diz que esse procedimento teria durado de 20 minutos a 30 minutos. Os militares rapidamente, na hora que ele revelou as chapas ali da radiografia, sim, eles pegaram, colocaram dentro do envelope. Ele disse que o padrão normal dele, de trabalho, ele revelava, olhava contra a luz para ver se as imagens estavam no padrão, e ele olhava e beleza, liberava. Só que desse dia que foi totalmente atípico, os militares já pegaram, colocaram dentro do envelope e falaram assim, olha, muito obrigado, o senhor fez o seu trabalho, né, e o senhor não viu nada, tipo assim, pediram um sigilo para ele. E ele comenta que o Adilson Zier, ele achou aquilo estranho, ele saiu da área, foi lá com o Adilson, e o Adilson falou assim, olha, não comente nada sobre isso que você fez. Então, ele nunca chegou a comentar isso assim, abertamente, né? Agora que ele aposentou, ele aceitou gravar um depoimento também de costas, do qual ele
conta esse incidente, mas ele fala, eu não vi a criatura, eu não vi o ET, mas foi uma circunstância muito estranha que aconteceu lá, o cheiro, eles disseram que tiveram que fechar a ala de raio-x lá, onde recebem o paciente, por causa do odor que ficou no local, e isso também prejudicou lá, né, alguns pacientes que precisavam. E a gente conversou recentemente, na semana passada, com uma outra testemunha, que era um funcionário do Hospital Regional, que confirma a mesma ala isolada, que ficou por 3 dias isolado lá no Hospital Regional. Voltando ao Rubão, grande parceiraço, a gente teve a oportunidade de entrar, graças a um médico de lá, e conhecer as instalações onde o Exército teria realmente fechado. A gente meio que entendeu na nossa cabeça a logística dentro do hospital ali, né? Então, inclusive, a gente foi até o ML, onde se tem também informações que foi analisada essa criatura numa rápida passagem que teria ocorrido lá no Hospital Regional. Eles falam que foi tudo muito rápido e que pouquíssimos assim, médicos, outros profissionais eram liberados para entrar lá numa determinada área, né, quando o Exército estava.